Olha só, a ideia aqui é a gente dar uma olhada como que funciona a ideia de integral, tá? E algumas aplicações, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês como que tudo começa com a ideia de integral, tá? Uma forma de você entender a integral, e a gente vai fazer uma aplicação numérica com ela, tá certo? Que é como os sistemas fazem, tá? Então são os primeiros passos de aplicações matemáticas para chegar nos modelos hoje que o pessoal usa bastante, tá certo? Até chegar na ideia de machine learning, o que está por trás disso daí, quais são os princípios básicos. Então eu prefiro começar por integral e fazer o caminho inverso. Então a gente vê integral, depois derivada, depois um pouquinho de limite, tá bom? A gente fundamenta tudo. Então essa primeira aula funciona assim. Quais são os princípios milenares aqui de integral? Para entender esses princípios milenares de integral, a gente precisa entender como que funciona a geometria, a ideia de área, tá? Uma ideia mais moderninha de área. Então vamos a alguns elementos básicos aqui de geometria, tá? De áreas de elementos. Então, primeiro, quadrilátero. O quadrilátero, né, que são uma figura geométrica de 4 lados, você vai ter a área dele, por exemplo, aqui eu peguei um quadrilátero que tem aqui 10 centímetros de um lado e 5 centímetros de outro. Portanto, a área desse quadrilátero nada mais é que lado vezes lado, ou seja, 10 vezes 5, que dá 50 centímetros quadrados. Até aí, primeira área que precisa ter na cabeça, quadrilátero. Triângulo, então você tem aqui um triângulo, eu quero saber essa área dele. Esse triângulo tem um lado de 10 centímetros, a altura dele aqui, o outro lado, de 5 centímetros. Se você notar, o triângulo nada mais é que um quadrilátero cortado ao meio. Então, a área de um triângulo nada mais é que a área de um quadrilátero cortado ao meio, ou seja, a metade dele. Então, dá 10 vezes 5, 50 por 2, 25 centímetros quadrados. Ok. Outra figura, essas duas figuras geométricas. A terceira figura geométrica é a área da circunferência. Então, se eu tenho uma circunferência cujo diâmetro é 10 centímetros, eu vou ter aqui um raio que é metade do diâmetro, 5 sobre 2, 10 sobre 2 dá 5 centímetros de raio. A área da circunferência é πr quadrado. Se eu tenho aqui 5 de raio, então 5 ao quadrado vezes π. Se eu utilizar aqui π 3,14, tá, como uma primeira aproximação, eu tenho uma área de 78,5 centímetros quadrados. A questão é, o que tem a ver a área com integral? Integral, a ideia dela é, em cima de funções, é a área sobre uma determinada curva. Então vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira. Se eu pensar na área de um trapézio, tá? O que seria um trapézio? Um trapézio eu posso entender como um retângulo, como um quadrilátero, tá certo? Junto com um triângulo. Então, se eu pegar esse primeiro quadrilátero aqui, que eu tenho, se eu olhar ele para cá, eu tenho aqui ele com uma altura 5 e uma base 10, a base menor 10. Então, essa área desse quadrilátero nada mais é que 5 vezes 10. Então, eu tenho 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Ok. E esse triângulo, como que seria a área dele? Ora, ele também tem uma altura de 5, um lado de 5. Essa base aqui dele seria, como ele tem o total é 14, então, e aqui, essa parte menor, essa base menor aqui é 10, então eu tenho 14 menos 10, 4 centímetros de lado. Então, a área desse triângulo nada mais é que 4 vezes 5, então, base vezes altura, dividido por 2, que seria o resto seria metade, na verdade, desse quadrilátero que ele forma aqui, então eu tenho 10 centímetros quadrados. Ok. Para eu ver a área desse trapézio, eu junto as duas coisas. Então, a área do quadrilátero, mais a área do triângulo. Então, eu tenho a área desse quadrilátero, base menor, aqui, vezes altura, e a área do triângulo, que é base maior, que é tudo isso aqui, menos base menor, vezes a altura dividido por 2, que é essa partezinha aqui. Certo? A área do quadrilátero está aqui, e a área do triângulo é isso aqui. Certo? Desenvolvendo essa segunda parte, ou seja, multiplicando o Bzão por H e dividindo por 2, e o Bzinho por H dividindo por 2, o que vai me sobrar aqui? Como eu tenho Bzinho H aqui e menos Bzinho H sobre 2, ou seja, eu estou tirando metade desse inteiro aqui, vai me sobrar Bzão H sobre 2 mais Bzinho H sobre 2. Se eu simplesmente pegar e deixar
H sobre 2 em evidência, aqui e aqui, a gente chega na área do trapézio. Tá vendo? Que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Tá certo? Então, ela é a conjunção dessas duas figuras. Tá certo? Por que a gente vai utilizar isso daqui? Para fazer o seguinte. Vamos pegar um exemplo, tá? Onde que a gente vai utilizar exatamente essa ideia, essas ideias que estão aqui, essas ideias milenares de áreas, tá? Com notação moderna, evidentemente, para a gente poder entender a integral. Então, olha só. Em uma das várias máquinas de uma fábrica de tecelagem, foi levantado o seu custo de produção por hora. Então, ele levanta o custo de produção de uma máquina por hora. O gráfico abaixo indica o comportamento da curva de custo por hora de produção. Então, eu tenho um gráfico aqui, tá certo? Custo de produção por hora versus horas de funcionamento. Então, eu tenho o custo de produção dado aqui por hora. Eu tenho aqui vários pontos que foram levantados. Aqui são as horas de produção. E esse gráfico é gerado segundo essa tabela aqui. Então, eu tenho horas de produção, tá certo? E eu tenho o custo de produção por hora dado aqui. Então, essa curva que eu chamei custo de produção por hora, eu fiz um ajuste de curva no próprio Excel e ele me deu uma reta, tá? Um R quadrado bacana, tá? E eu tenho aqui que esse X nada mais é que o horas de funcionamento. Então, agora eu tenho de uma visualização pontual, né? De 0, 5, 10 até 50, né? De ponto a ponto aqui, eu consigo ter uma reta contínua e saber como que é uma função para o meu custo de funcionamento por hora. Então, isso significa o seguinte, que se eu pegar aqui, ó, se ela funcionou durante 35 horas, o custo dela é R$ 19,10 por hora, tá? Por hora, essa é a ideia. Isso aqui que significa essa curva aqui. Bom, para isso surge uma pergunta. A pergunta é, qual o custo total desta máquina trabalhando até 50 horas? Para eu conseguir saber o custo total dessa máquina aqui, pegando o próprio gráfico dela, o que a gente precisa fazer é calcular a área embaixo dessa curva, que é essa área aqui que forma um retângulo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esta curva aqui, para eu calcular essa área, eu aproximei essa área para um retângulo. Aparentemente, fica bem aproximado. Então, vamos fazer uma conta. O custo total é a área, que é um retângulo, então ele é base vezes a altura dividido por 2. A base é 50, a altura é o ponto máximo que eu tenho aqui, dividido por 2. Então, vamos lá. O ponto máximo que eu vou ter aqui é o 25,1 vezes o 50, que é a própria base, dividido por 2. E eu tenho aqui um custo total de R$ 627,50. Esse é o custo feito dessa forma, nessa primeira aproximação. Certo? Então, o que eu fiz aqui é calcular essa área aqui embaixo para resolver esse problema. Tá? E essa área aqui embaixo dessa curva, a gente está começando a entrar nos princípios de integrais. Agora, olha só, interessante. A pergunta é como fazemos para encontrar a função de custo e não a função de custo por tempo. Agora eu quero uma função para isso. Tá certo? Lá eu tenho a função de custo por tempo e uma função de primeiro grau. Pegando o próprio gráfico que eu tenho aqui, tá certo? Se eu lembrar que eu estou trabalhando com essa área, fazendo aproximação para essa área, eu tenho que a altura é a minha função. Então, esse ponto máximo, eu posso falar que essa altura aqui, que seria o custo de produção por hora, seria essa altura, tá? Aqui. Ele é, que a gente já viu, 0,498 vezes o tempo, que eu estou chamando de x, mais 0,7519. Então, se eu quiser calcular o custo total, pensando numa área, sendo a minha base aqui nesse triângulo o meu x, eu posso falar que o custo total, se ele é a área, então ele é a base, tá certo? Vezes a altura dividido por 2, ok? Então, base vezes a altura, que é a minha função, dividido por 2. Multiplico o x aqui dentro, eu chego que 0,498 vezes x vezes o próprio x, estou multiplicando aqui, né? Esse vezes esse, dá x ao quadrado. E esse aqui, vezes aqui dentro, dá 0,7519 vezes x. Todo mundo por 2. Ok, então eu tenho aqui uma funçãozinha do segundo grau que me deu a partir dessa reta.
Se eu variar x entre 0 e 50, a gente tem, colocando x0 no lugar de x no primeiro momento, então vai ser 0,498 vezes 0 ao quadrado dá 0, isso aqui morre. 0,7519 vezes 0 dá 0. Então aqui em cima dá 0 por 2, dá 0. Perfeito. Colocando 50, dá 0,498 vezes 50 ao quadrado, mais 0,759 vezes 50. De tudo, resolvendo essa continha aqui por 2, nós chegamos de R$ 641,30. Perceba, então, que a pergunta é a seguinte: por que eu tenho uma diferença entre o cálculo feito com álgebra e o cálculo feito com geometria? Porque os dois, eu tenho uma diferença de 13,80, essa diferença é devido a essa aproximação geométrica que a gente tem. Tá certo? A gente fez uma aproximação geométrica para resolver o problema. Como que a gente pode resolver isso, então? Olha só. Faremos uma aproximação por método numérico. Tá? Como que seria essa aproximação do método numérico? Eu pego novamente o mesmo gráfico, tá certo? Vamos lá fazer pelo mesmo gráfico. Só que agora eu vou traçar vários pequenos retângulos aqui embaixo e vou fazendo cada vez mais retângulozinhos para eu conseguir pegar essas áreas todas aqui embaixo. E a cada vez que eu calcular essas áreas desses retângulos aqui, que eu vou calculando, cada areazinha que eu for calculando aqui, depois eu pego e somo essas áreas. Tá certo? Então, como que a gente faz isso? Ora, eu picoto aqui embaixo, quantos pedacinhos eu quiser, multiplico pela altura, e eu tenho a área de um quadrilátero. Guardo esse valor, calculo o próximo, guardo o valor. E assim vai, até que eu calculo todos os quadriláteros que eu vou ter aqui, todos os retângulozinhos, e eu somo todo mundo, faço uma grande soma. Essa grande soma que eu vou fazer aqui, desses pedacinhos, é conhecido lá depois, que a gente vai chamar de integral. Tá certo? Então, vamos lá para o método numérico para a gente poder ver o que está acontecendo aqui. Então, olha só. Aqui nesse método numérico, o que eu fiz? Eu tenho o meu x inicial, eu tenho o x final. X inicial é 0, x final é 50, que seria o seu tempo. A função que a gente está trabalhando é essa daqui. Tá certo? Eu vou pegar e vou fazer 1000 passos. O que é 1000 passos? Entre 0 e 50, eu vou dividir o pedaço entre 0 e 50 em 100.000 passos. Não 1000, né? Perdão. Em 100.000 pedacinhos. Certo? Então, eu tenho desde o passo 1 até o passo 100.000. Primeiro, passos em passos. Ou seja, incrementos, pequenos incrementos ali que eu vou fazer. Então, x começa com 0. E depois eu vou aumentando, eu vou incrementando 0,0005 para cada x. Então, o meu ΔX sempre, tá? O meu incremento que eu vou caminhar no tempo aqui, que eu estou chamando de x, é sempre 0,005. O que eu faço? A minha função nada mais é que essa função que eu estou utilizando aqui, eu estou calculando, então, para cada pedacinho, para cada incremento de x, cada pedacinho que eu ando, eu calculo qual que é a altura que eu tenho. Se eu pego, então, essa base que eu tenho aqui, que é esse incremento de x, multiplicado pela altura, eu tenho esse pedacinho de área. Então, eu calculo aqui para o primeiro passo qual que é a minha função. Tá certo? Aí eu tenho a minha área, que nada mais é que o valor da função, que eu calculei no ponto, vezes o ΔX. A segunda parte, o segundo ponto, a mesma coisa. Eu estou fazendo essa ideia toda pela área do quadrilátero. Tá certo? Então, eu sempre estou multiplicando a altura pela base, pelo incremento. Tá vendo? Aqui, ó. E assim vai. E aí, de tudo isso, eu fiz essa soma. Eu mandei ele somar todo mundo que estava aqui e eu cheguei nesse valor. Tá vendo? Aqui. Esse seria o valor total do custo, feito por esse método, método numérico. Tá? Esse método numérico seria relacionado a quê? A essa ideia aqui dessa integral, nessa notação moderna de integral. Eu estou pegando a função, fazendo a integral de 0 a 50 em dx, ou seja, em tempo. Meu x é o meu tempo, chegando numa nova função. Tá? Perceba que eu não resolvi essa função aqui ainda. A gente não fez a álgebra dela, regra, nada. Não é isso que eu quero mostrar. A gente está utilizando o método numérico. O que eu estou fazendo agora? Aqui eu fiz por esse quadrilátero, por esse quadrado, na verdade. Aqui eu vou utilizar a ideia do
trapézio. Como que vai ser essa ideia do trapézio? A ideia do trapézio aqui, como que era? Base maior mais base menor vezes a altura por 2. Ao invés de ser quadriláteros, pequenos quadradinhos, eu vou fazer um incremento, vou fazer a área, essas pequenas áreas que eu mostrei lá para vocês, com trapézio. Então, eu tenho aqui, qual que é a base menor? A base menor é o primeiro x, é a primeira parte da função. Qual que é a base maior? A base maior é quando ele dá um passo para frente e pega um pedacinho mais alto. Então, o que eu tenho? Eu tenho um primeiro ponto, aqui nesse primeiro ponto de x, eu calculo aqui um ponto em y. Ando um pouquinho para frente, calculo mais um ponto em y. Então, eu formo aqui essa figura desse trapézio. Então, o que eu preciso fazer aqui nessa área incremental? Como que é a área desse trapézio que eu fiz pequenininho aqui nesse primeiro? Vai ser base maior mais base menor, que eu tenho aqui, vezes a altura, que é aqui embaixo, eu tenho um trapézio invertido, então é o meu ΔX, todo mundo dividido por 2. Tem esse incremento de área. Se eu fizer dessa forma, eu chego nesse outro valor. Perceba que agora esses dois valores são bem parecidos. Está vendo aqui? Dá 660 e 0,89, e aqui dá 660,082. Aqui essa área é um pouco mais precisa. Mas se a gente vê com relação à unidade que a gente está trabalhando, que é dinheiro, isso aqui já se torna irrelevante. Tá? Pode se colocar assim e pode se colocar dessa outra forma aqui, que ele começa a se tornar irrelevante. Tá certo? Então, a gente tem duas boas precisões nesses dois métodos. Tanto faz calculando para uma área e outra. E depois que a gente fez cada uma dessas areazinhas, a gente fez a soma. Ou seja, a gente somou. A gente fez a integral. Nós integramos todas essas áreas. Essa é a ideia de integral. Tá bom? Tá claro aqui? Agora vamos ver como funciona algebricamente. Por que quando a gente fez pelo método geométrico, que a gente chegou até numa função, essa função não está totalmente correta? Essa é a questão. Ela, fazendo por esse método, ela não está totalmente correta, porque é uma questão de integral de polinômio. Tá? Vamos ver como que ela funcionaria. Então, eu arrumei um site aqui que é uma calculadora de integral. Tá certo? Que sites que vocês podem ver aqui. Tá? Tem várias calculadoras de integral. Pode ser aquela que você achar melhor. Peguei essa daqui, foi a primeira que eu achei, ela bem rápida, eu gostei dela. O que acontece? Eu coloquei aqui uma integral definida de 0 a 50 e coloquei a função aqui dentro. E mandei ele simplesmente calcular para mim. Conforme ele faz isso, o que ele faz aqui? Ele calculou essa integral para mim. Quais foram os passos que ele fez? Então, calcular essa integral, primeiro ele calcula a integral de 0 a 50 para a primeira parte em dx, depois ele calcula para a segunda parte em dx, tá certo? Calculando essa primeira parte, ele não vai abrir aqui todos os passos, mas eu mostro para vocês, faço uma continha daqui a pouco, ele vai abrir aqui e vai me dar 622,50, essa primeira parte. Esta segunda parte, aqui, calculando essa integral definida, dá 37,595. Somando os dois, que é a soma que ele está fazendo, dá 660,095. Tá? Então, perceba que se torna bem parecido com aquele método numérico. O que acontece? O grande detalhe aqui é a regra da integral. Então, vamos ver essa regra de integral. Então, aqui, as integrais mais comuns, eu coloquei nesse quadro aqui, tá certo? Essas integrais aqui são chamadas de primitivas. O que é primitivas? Primitivas são as primitivas das integrais, o que você vai ter como resultado dela. Então, o que a gente estava calculando é uma integral de polinômio. Então, por exemplo, como que é a regrinha? A regrinha é assim, se eu tenho uma integral de x elevado a n, tá? Então, x a primeira, por exemplo, como que fica o resultado dela? Então, vai ficar x elevado a n mais 1. Então, se eu tenho aqui x a primeira, vai ser n mais 1, que é 1. Tá? Aqui o n era 1. 1 mais 1, 2, dividido por 2. Tá certo? 1 mais 1, 2. Certo? Lá, a segunda parte da minha integral, como que eu tinha somente uma constante, vai ficar somente o x, porque aqui eu tinha x elevado a 0. 0 mais 1, 1. Tá certo? E aqui embaixo, 0 mais 1, 1. Então, só tenho x elevado à primeira. Tá? Então, o que acontece aqui? Essa regrinha é a regrinha que a gente viu naquele site. Que quando eu utilizo essas regras,
com melhora, mostrando também o cálculo via cálculo numérico, que a gente viu nos cálculos no Excel, a gente chega em dois valores bem similares, ou seja, bem próximo, 666,1, tá? Que é o que a gente precisa. Então, quanto mais você for melhorando esse espaço, ou seja, lá eu fiz com 100 mil pontos, eu não sei quanto que ele calcula, qual que é o cálculo ali, mas se você utilizar 1 milhão de pontos, você vai melhorando a sua precisão na sua área ali, vai ficando mais, você vai conseguindo pegar melhor a sua função, tá? Você vai conseguindo calcular melhor essa área. Como que funciona, tá certo? No dia a dia, na vida, aí, quando a gente está trabalhando com sistemas e problemas que utilizam pacotes prontos, o que ele faz? Ele faz via cálculo numérico, tá certo? Então, as premissas de integrais que nós temos, algumas propriedades de integral, são essas daqui, que eu deixei nesse quadro. Ou seja, ele está falando assim para mim, ó, se eu calcular a integral de A até B, de um ponto A de um ponto a B, é a mesma coisa que calcular a integral negativa de B até A, é o inverso, tá certo? A soma de duas integrais, a soma de duas integrais de A até B, depois de B até C, tá? De um ponto A até um ponto B, depois de um ponto B até o ponto C, para a mesma função, é a mesma coisa que calcular a integral de A até C, tá bom? E aqui, a integral da soma e da diferença é a integral da soma e diferença por partes. Da multiplicação por uma constante, é só tirar a constante de dentro da integral, tá certo? E quando você tem, só tem um C constante aqui, então você tem a integral nada mais é que a diferença entre B até A, vezes a constante. É isso que ele está mostrando. Tá certo? E aqui, essa última parte, ele fala, se a função f de x é maior ou igual a g de x, por um x entre a e b, então as integrais de f de x dx para a até b vai ser maior ou igual que a integral de g de x entre a e b, entre esses dois pedaços. Isso aqui são as propriedades de integral quando você vai abrir tudo na mão. Hoje, quando você está trabalhando com processos numéricos, seja com qualquer pacote que você vai ter, você vai trabalhar com sistemas como aquilo lá que eu fiz no Excel. Ele faz seus laços, os seus for, e ele utiliza uma quantidade de passos bem grande para conseguir pegar a melhor aproximação possível, tá certo? Detalhe, algumas integrais você consegue ter métodos algébricos de resolução, outras não. Outras você tem a função, você tem que fazer métodos somente por métodos numéricos para resolver. Você não tem métodos algébricos para conseguir fechar o problema. Tá bom? Então, era isso aqui que eu queria passar nesse ponto. Então, o desafio que eu deixo aqui, nesse problema aqui, o desafio que eu vou deixar para vocês aqui é o seguinte. Montem em Python uma função que calcule a integral de uma determinada f de x. Então, vou repetir. Você tem uma função, como aquela que nós vimos, aquela função do primeiro grau, monte em Python uma funçãozinha, uma def, lá, uma def, que começa com definição para função, que calcule a integral de uma determinada função polinomial. Que depois, na verdade, você não precisa ter uma função polinomial, pode ser qualquer função. Tá certo? Então, este é o primeiro passo que eu deixo para vocês. Fazer isso. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.